A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um EBD em Síntese podcast e hoje com o momento pedagógico da classe de adultos. E comigo está a nossa maravilhosa professora, irmã Ivanilca. Paz do Senhor, irmã Ivanilca. A paz do Senhor, Manu, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra tê-la conosco aqui nesse momento tão especial para falar desses dois livros, né, maravilhosos que a lição vai trazer para a gente nesse trimestre. E hoje estamos aqui para trazer algumas dicas, algumas sugestões da lição de número 6, que tem por título O Livro de Esther. E como objetivos, né, essa lição ela vai apresentar a organização do livro de Esther, vai explorar o contexto histórico do livro de Esther e, por fim, expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Então, a gente vê que é bem focado, né, um panorama, aí podemos dizer assim, geral do livro de Esther. Então, dentro desses objetivos, professor, né, você sabe que a lição ela vai estar justamente ali estruturada, e aí essas dicas ela vem exatamente para ajudá-lo, dar o suporte de modo a manter aí os seus alunos atentos à aula, né, envolvidos em um momento mais interativo e de conexão. E aí você já pode começar a aula perguntando se os seus alunos já leram o livro de Esther, né, por completo, se conhecem a história. Então já pode envolver os seus alunos nesse questionamento e seguir aí para esse momento introdutório da lição. Irmã Ivanilca, qual dica, né, a senhora traz para a gente nessa lição? Manu, a gente vai introduzir, né, esse estudo, finalizando o estudo do livro de Ruth, e eu trouxe algumas propostas, algumas sugestões, e a gente vai apresentar um material. Esse material vai estar disponível para você, professor, através de um QR Code que a gente vai colocar, né, no vídeo. Nesse trimestre, né, o nosso estudo. O tema do nosso estudo é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esté para a nossa geração. A gente trabalhou no contexto, né, de uma mulher em um contexto anterior, no período de dos juízes. Deus usa de misericórdia, né, para com essa mulher. E agora, nesse livro, no estudo do livro de Esther, a gente vai ter o estudo da vida de uma mulher em outro contexto, em outro momento histórico. Pode passar, Manu. Então, é, faz parte do objetivo da lição. O material está disponível para você, professor, através desse QR Code. Pode passar mais uma, Manu. Apresentar a organização do livro de Esther, né? Para que o nosso aluno tenha essa percepção no estudo. E uma coisa interessante é que a gente estimule a classe a fazer a leitura desse livro durante o estudo, porque à medida que a gente vai fazendo essa leitura e vai estudando, a gente vai ruminando essa palavra, né? Ela vai fazendo mais sentido. Então, o tema do livro de Esther é o cuidado providencial de Deus. E aí eu trouxe aqui algumas informações que foram extraídas da Bíblia do Estudo Pentecostal, né, que vai dar essa visão panorâmica do livro, né? O autor do livro de Esther é desconhecido, o período de sua escrita vai do ano 460 ao 400 a.C., e aqui a gente tem o esboço do livro, que está dividido em quatro, digamos, em quatro momentos, em quatro etapas, né? Aí aqui a gente tem o esboço, eu não vou fazer a leitura dele, porque a gente vai retomar isso mais adiante. Pode passar, Manu. É interessante a gente mostrar para os alunos, né, esse encadeamento. E eu trouxe também aqui uma linha do tempo,
porque é muito interessante que o nosso aluno entenda em que momento a gente vai estar estudando. Então, aqui eu tenho a linha completa do Velho Testamento, tá certo? E a gente está vendo aí essa parte que está sendo destacada, que é a parte já do finalzinho, né, da escrita, da estruturação do Velho Testamento. Nós temos os profetas, que se levantaram antes desse período de exílio e durante o exílio. Pode passar mais um, que aqui a gente vai dar um zoom, a gente vai ver assim essa linha do tempo com mais detalhe, né? Nós vamos ver que no ano 586 a.C. houve a tomada, a queda de Jerusalém. Essas pessoas foram levadas, os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Só que a gente vai perceber que durante esse tempo, a Babilônia vai ser tomada pelo Império Persa, que é justamente neste momento que vai acontecer o relato da história de Esté. Esté vai viver o apogeu desse governo. E aí a gente vai ver aí que em 525, o rei Ciro ele concede a possibilidade dos judeus voltarem para reconstruir Jerusalém, né? Aí vai acontecer a primeira leva. Só que poucos judeus resolvem voltar. Grande parte dos judeus estavam bem estabelecidos no reinado próspero. E seria desafiador para esse grupo que estava muito bem estabelecido retornar para Jerusalém, que estava em ruína, para reconstruir uma cidade que muitos nem conheceram, porque já nasceram no cativeiro. Conheciam do relato dos pais e dos avós, né? Provavelmente como foi o caso de Esté. E aí a gente vai ver aí, ó, a gente tem um ciclo e tem o tempo aí marcado, a Rainha Esté, ela vai acontecer nesse período, né, na segunda leva de judeus retornando para Jerusalém, que é esse período de Esdras, que acontece no ano 457, o reinado de Esté vai começar aproximadamente no ano 478, né? E é nesse contexto histórico que a gente vai estar estudando esse livro. Depois do reinado de Esté, a gente vai estudar durante o reinado uma perseguição a esses judeus, provavelmente em uma ação divina para tirar esses judeus da zona de conforto, para que eles sentissem o desejo de retornar, né? E aí a gente vai estar nesse espaço, o nosso estudo vai estar concentrado nesse momento histórico, tá certo? Então, eu acho bem interessante, professor, que você leve essa linha do tempo, que você faça essa contextualização. O livro da lição traz, assim, uma descrição bem interessante sobre esse período, sobre o sucesso desse reinado, a abrangência desse reinado, e ele vai possibilitar para você uma leitura que vai ampliar a sua percepção em relação ao contexto histórico, geográfico da narrativa do livro de Esther. Pode passar mais uma, né? E aí a gente tem aqui um roteirinho daquele esboço que a gente viu lá na frente, de forma ilustrada, né? O tema é o livramento, a providência divina, ele foi destinado aos judeus, né? Os principais personagens do livro, os acontecimentos, que vão dar destaque àqueles capítulos, aquelas etapas do livro que a gente viu mais na frente, tá certo? E eu vou finalizar a minha dica, pode passar mais um minuto, mostrando assim que no livro de Esther, nós não vamos ver grandes milagres. Por incrível que pareça, o nome de Deus nem aparece no texto, no registro bíblico. Mas se você fizer a leitura com muito cuidado, você vai ver que há um Deus que conduz essa história. Há um Deus que vai usar pessoas fracas e inexpressivas na hora certa, no lugar certo, para dar livramento ao seu povo, né? Então, é, eu desejo a você, professor, uma aula muito edificante, que
essa visão traga assim muita edificação para o seu coração. São muitos ensinamentos, é um banquete espiritual que Deus coloca diante de nós a partir, né, desse estudo. Esse fragmentozinho, essa citação com a qual eu termino, ela está contida no livro Estudos Bíblicos Expositivos em Esther e Ruth, A Graça em Favor dos Marginalizados e Indignos. É uma leitura fantástica, aquela leitura que você começa e não sossegue enquanto não finaliza e traz muita edificação. E nessa leitura, eu fiz assim, eu consegui estabelecer várias relações com o estudo do trimestre passado, né, da nossa trajetória espiritual, né? Esse autor, ele faz muita relação do reino que Esther vivia com o reino do céu, mostrando que, apesar dela estar num contexto rico, não se compara ao contexto espiritual que um filho de Deus ele tem. Então, quando eu estava lendo, eu estava todo o tempo me remetendo ao estudo do trimestre passado. Eu acho que é isso, viu, Manu? Amém, né? Que exposição maravilhosa. Não só isso, trazer de fato para os nossos alunos, né, essa caracterização, esse esboço do contexto histórico em que o livro está inserido, é fundamental para despertar, inclusive, né, o interesse, o desejo por conhecer mais da história. Inclusive, professor, como recurso, você pode estar levando um mapa mostrando a extensão territorial do Império Persa, né, para complementar esse contexto histórico dentro desse panorama. E aí, como dica dentro disso, eu penso que vocês podem estar fazendo uma linha do tempo em cada fato, né? No capítulo 1 do livro, o que que nós vamos ver? Então, e é interessante porque o livro de Esther, e aí quando a gente lê detalhadamente, a gente vai vendo algumas observações. E é isso, professor, que você pode estar despertando no seu aluno. Por exemplo, o livro de Esther, ele começa em festa e ele termina em festa. E ao longo do livro, nós vemos uma série de festas, né, acontecendo aí. Não só isso, mas acontecimentos também em diferentes situações que vão justamente trazendo esse encadeamento de ideias que você pode estar de forma sucinta, né, como a própria lição propõe, trazendo esse esboço do livro. Então, primeiro capítulo, qual é a ênfase, o segundo, o terceiro, e aí fazer isso em uma linha do tempo. Assim como também você já pode levar pronto e só pedir para eles encaixarem qual é o capítulo, né, completarem, ou fazer um quadro comparativo. Então, professor, tanto você pode estar permitindo, possibilitando que os seus alunos, começando a aula, possibilitando que os seus alunos expressem, falem sobre o que já conhece sobre a história de Esté, como já leram, né? E se tem alguma curiosidade, se sabe alguma curiosidade do livro, essa como a irmã Ivanilca trouxe, né? E não só isso, ao longo de cada tópico, né? Você pode estar aí introduzindo algo diferente dentro dessas dicas, de modo a despertar a atenção do seu aluno, trazê-lo para perto de você, para despertar esse desejo, essa curiosidade por conhecer a palavra e, consequentemente, praticá-la em sua caminhada cristã. Então, desde já, agradeço a participação da irmã Ivanilca nesse nosso momento, né? A você, professor, por estar nos assistindo, a direção do DENEC pela oportunidade e confiança. E desejamos, professor, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida dos seus alunos. E que você continue assim, buscando se capacitar, aprender mais e conhecer mais da palavra do Senhor, para não só aplicar a sua vida, mas levar também aí aos seus alunos. Então, desejamos a todos a paz do Senhor, irmã Ivanilca, suas considerações finais. Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo e trazendo essas sugestões e desejar, assim, uma aula maravilhosa, muita edificação, que você consiga sensibilizar seu aluno, trazer nele o desejo de
não só estudar, mas meditar e fazer a leitura do livro de Esther e fazer assim alcançar do Senhor uma grande edificação para a sua vida. Amém. Então, desejamos a todos uma excelente aula. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.